visita Como foi a visita ao presidente Bolsonaro? Foi uma visita... Só um minutinho, desculpa. Beleza? Acertou agora, hein? Tudo certo aí, pessoal? Como foi a visita ao presidente Foi Bolsonaro? rápida, porque o presidente, pelo tipo de cirurgia, ele não pode ficar falando muito tempo. Foi única e exclusivamente, uma vez que eu tinha ido a São Paulo para a abertura da reunião do Conselho Empresarial Brasil-China, foi só uma cortesia, né? Oi, tudo bem? E fui embora. Quais foram as suas impressões? Muito bem, o presidente está muito bem, tranquilo. Nunca esteve tão bem assim, num pós-cirúrgico, né? Eu acho que ele está ótimo aí. Vamos esperar que até o final da semana ele já possa repousar em casa. Tá? Qual a expectativa do senhor para esse prazo de interinidade? Não temos nenhuma perspectiva, não tem nenhuma votação importante correndo aí, não tem nenhuma decisão importante a ser tomada, né, nesses próximos dias. Né, pode aguardar tranquilamente alguma coisa aí, né, o retorno do presidente. Só se ocorrer alguma emergência, né, que a gente nunca sabe. E como que foi a conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a questão da reforma da Previdência? Não, só conversamos aquela questão dos prazos, que ele mesmo já comentou aqui com vocês, e no mais foi cortesia, uma troca de impressões sobre tudo que nós estamos vivendo, porque desde o começo do ano nós não tínhamos oportunidade de ter conversado só os dois. O presidente já está definindo quantos dias o senhor vai ficar como interino? É até quinta-feira a previsão, até quinta-feira, inclusive. Vai estar pronto para ir à ONU? Vai conseguir com certeza. Não tem problema, ele vai à ONU, com certeza. Sobre os prazos da reforma, ele deixou claro essa questão das datas. O senhor fez algum pedido para que ele tente votar na próxima semana? Não fiz pedido nenhum. Tá na mão do Congresso, seguindo aí as orientações do presidente. Presidente, em comparação com o semestre passado, alguns especialistas têm dito que o senhor está um pouco mais calmo, mais quieto. Mas comedido. Não está falando tanto com a gente. Vocês não aparecem mais aqui, pô. Só chamar. Nada, normal, nada Mas demais. você tem adotado uma postura mais discreta ou não? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Eu acho que uma coisa vocês têm que entender, né? Muitas vezes ocorre aí, né? Não sei se com intenção ou não, é uma tentativa de colocar eu e o presidente em polos opostos. Não é isso. Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro. Então não compete a mim tecer críticas públicas ao presidente. Né? Qualquer coisa que eu tiver que falar, eu falo para ele. E não publicamente. Eu acho que é só isso que tem que ser entendido. Tá bom aí, pessoal? Previsão de agenda para amanhã. O senhor tem algum compromisso? Não, amanhã eu tenho um compromisso interno lá no Palácio Jaburu, alguns oficiais do Exército que vão falar comigo. E depois talvez eu vá ao Ministério da Justiça fazer uma visita ao ministro Moro. Presidente, Tá bem? tem um vídeo circulando hoje do Macron com o presidente do Chile também. Ouvi falar, né? A questão já está passada, né? Aquilo foi durante o período do G7, incidente superado esse aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. A guinada chinesa no sentido da promoção do consumo interno, do fomento ao desenvolvimento científico-tecnológico e do setor de serviços, bem como a exportação de capital para o financiamento de infraestrutura no exterior, são exemplos de tendências que abrem promissoras oportunidades para os brasileiros. Os investimentos chineses do Brasil cresceram expressivamente ao longo da última década, sobretudo em setores ligados à infraestrutura e energia. E nada impede que continuem sua expansão por outros setores da economia. A abertura do escritório do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, aqui em São Paulo, ainda este ano, promete incrementar o fluxo de financiamento de projetos no Brasil. A inauguração coincide com o momento em que o governo executa uma ambiciosa política de parceria com o setor privado e investidores nacionais e estrangeiros, para financiamento de projetos prioritários, além de presidir o grupamento dos BRICS. Neste ano, foram 27 leilões nos setores portuário, aeroportuário, ferroviário e de geração de energia, com expectativa de investimentos da ordem de 9,2 bilhões de reais. O Conselho do PPI, em sua última reunião, ao final de agosto, qualificou 29 novas iniciativas para sua carteira. Pela primeira vez, foram contempladas políticas para apoiar parcerias entre estados e municípios e a iniciativa privada em setores relacionados ao saneamento básico, geração de energia a partir de resíduos sólidos, educação infantil,
presídios e unidades socioeducativas, iluminação pública e parques. Na segunda quinzena deste mês, teremos o primeiro leilão de concessão rodoviária do governo Bolsonaro. O trecho de 437 quilômetros engloba as rodovias BR-364 e 365, entre Goiás e Minas Gerais, importante corredor para o escoamento da produção agroindustrial do Sudeste goiano e do Triângulo Mineiro. Outros leilões estão previstos ainda este ano, nos setores rodoviário, de mineração, ferrovia, além, obviamente, do certame relativo ao excedente da cessão onerosa do pré-sal, previsto para a primeira semana de novembro. Os chineses demonstram ter interesse, capital e experiência para ampliar e diversificar seu investimento no Brasil. E o governo federal conta hoje com uma sólida carteira de projetos e extenso cronograma de leilões, que deverão impactar na trajetória de longo prazo do crescimento nacional. A cooperação bilateral em matéria de ciência e tecnologia, em particular, conta com experiências muito bem-sucedidas nas áreas de espaço, nanotecnologia e energias renováveis. Em Pequim, tive a oportunidade de visitar as instalações da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e de conhecer de perto os resultados exitosos da cooperação aeroespacial sino-brasileira, que desde 1988 já produziu 5 satélites. Essa temática científico-tecnológica ganha contornos ainda mais interessantes no momento em que ingressamos na era da economia do conhecimento. A transição da manufatura mecanizada de massa para a produção intensiva em conhecimento prefigura uma transformação profunda na relação entre produção e ciência. Novas tecnologias estão sendo incorporadas de maneira contínua nas diferentes etapas da concepção, produção e distribuição de bens e serviços. O agronegócio brasileiro, por exemplo, é fruto do desenvolvimento científico. Um caso de sucesso da absorção sistemática de inovações na atividade econômica. Nossos agricultores trabalham hoje com um sistema de plantio direto, agricultura de precisão, técnicas modernas de irrigação, eficiência na gestão e no processamento. O Brasil possui ainda um número expressivo de empresas de base tecnológica, com grande capacidade de crescimento e diversificação. Muitas delas originam-se de experiências exitosas da articulação entre Estado, academia e empresas, que contribuem para o fomento ao empreendedorismo e para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em setores de ponta. Por exemplo, pesquisadores do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, estão trabalhando de maneira pioneira para desenvolver soluções tecnológicas para a inclusão digital de áreas rurais do Brasil. No plano legislativo, a perspectiva da votação em breve do projeto de lei complementar 79 de 2016 pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal deverá contribuir para destravar investimentos para o setor de telecomunicações e favorecer nossa transição digital. Lembro que nossa legislação nesse aspecto é do ano de 1997, totalmente defasada em relação aos avanços ocorridos nesses últimos 20 anos. A economia do conhecimento, no entanto, ainda está isolada em nichos ou em ilhas de pseudo-vanguardismo. Sua emergência tem desafiado os modelos político-econômicos estabelecidos, com efeitos desestabilizadores sobre todos os países do mundo, mesmo os mais desenvolvidos. O Brasil precisa enfrentar o desafio dessa nova economia. Nesse quesito, esperamos que a cooperação científica e tecnológica com países parceiros como a China também contribua para alavancar investimentos,
atrair tecnologias e conhecimento técnico, além de integrar setores mais avançados de nossa economia nas grandes cadeias globais de agregação de valor. Senhoras e senhores, temos procurado construir relações de confiança e a criar um ambiente político propício para ampliação e diversificação das relações econômicas com a China. Essa disposição mostra-se ainda mais pertinente no contexto de acirramento do enfrentamento econômico-comercial entre China e Estados Unidos. O mundo acompanha com apreensão a escalada das barreiras tarifárias e aumento do risco de recessão mundial. Estamos confiantes de que as grandes potências saberão evitar aquilo que conhecemos como armadilha de Tucídides. Sabemos que ganhos de curto prazo para o Brasil, como no caso do aumento de demanda chinesa por soja, podem ficar comprometidos pela redução global da atividade econômica ou pelo desequilíbrio dos mercados em mais longo prazo. A instabilidade política não contribui para o progresso econômico. Nossa interlocução com as lideranças políticas chinesas tem sido fluida, respeitosa e construtiva. Após minha viagem a Pequim, houve o encontro entre os chanceleres à margem do processo preparatório dos BRICS. Diversas missões de autoridades brasileiras à China, além da visita do ministro da Defesa, Wei Fenghe, com quem me reuni na última sexta-feira. A China reconhece no Brasil um importante parceiro regional. Os países participam dos mais relevantes foros multilaterais, como o G20, BRICS e OMC. A visita do presidente Bolsonaro a Pequim em outubro irá conferir novo impulso para o diálogo político bilateral, assim como a vinda do presidente Xi Jinping a Brasília para a cúpula dos BRICS em novembro. A Apex está mobilizada para organizar ações à margem das agendas oficiais, de modo a promover produtos e serviços brasileiros junto ao mercado chinês. Convido as senhoras e os senhores a se engajarem nessas atividades. Precisamos sempre ter presente que a China é uma civilização milenar, enquanto nós somos uma nação secular. Quando os portugueses, em 1500, desembarcavam no litoral brasileiro, a China já era uma potência mundial. Em seu tempo, Confúcio já havia afirmado que poderás matar o chefe de um exército, mas não poderás matar a ambição de um homem comum. E a ambição do homem comum nós vemos aonde? É o setor privado, a força motriz do mercado e do intercâmbio econômico entre os povos. É o empresário, anônimo, quem enfrenta riscos e incertezas. É quem inova e eleva o estado de equilíbrio da economia, rumo a patamares superiores de eficiência e produtividade. Na COSBAN, temos contato com o apoio do Conselho Empresarial como foro primordial para articular e canalizar o diálogo entre governos e empresários de ambos os países. O Conselho participou ativamente do processo preparatório da reunião de maio e das atividades paralelas ao diálogo governamental e continua a atuar em parceria com o governo federal nos mais diferentes setores do relacionamento econômico bilateral. Estamos trabalhando para que a nossa parceria estratégica com a China se traduza em condições propícias para o exercício da atividade econômica em benefício de brasileiros e chineses. Desejo, assim, muito sucesso nos debates de hoje e espero que suas conclusões apontem para novos e promissores caminhos na agenda sino-brasileira. Muito obrigado pela atenção de todos.